soltando os cachorros. Não sei, tem a sonoplastia do cachorro? Porque aqui tá ao vivo acontecendo uma cachorrada, como diria Gil É do Vigor, verdade. né? Soltou o Brasil aí, mas muitas notícias, muita coisa sobre a grande conquista. A gente vai falar hoje sobre a dinâmica que foi gravada na madrugada, né, de ontem para hoje. Eu fiquei sabendo que pegou fogo, e não sei se é verdade. Pegou fogo, pegou poeira, pegou sujeira. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho. Já, então a gente atualiza tudo isso pra você. E já pedi, né, pra você que tá chegando aqui no nosso canal agora, muita gente acompanha o nosso programa gravado, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente tem uma meta, tá, de inscritos aqui, ó. Era 6, já vou adiantar aqui, o Ítalo vai me matar. Era 6.400, agora é 6.500 inscritos. A gente bateu durante esse final de semana 6.400 inscritos, então olha... Aproveitar muito aqui pra agradecer você de casa que acompanha a gente desde o começo, né, Gui? É a nossa segunda semana agora nesse horário da 1h da tarde. E lembrar que a gente tem 2 encontros por dia, tá? A 1 da tarde e às 15 para 7 da noite. 1 da tarde eu sei que você tá aqui e às 15 para 7 o Ítalo tá aqui comigo pra gente fofocar muito, né? É isso aí. E quando surgir a Fazenda, o BBB, 3 lives, não sei quem vai estar aqui. Joguei. Estarei sobre a ajuda de aparelhos aqui. 3 programas... É puxado, o povo tava falando esse final de semana. O pessoal acha que é só chegar e falar, e não, é difícil. Esqueci esse filme prendendo aqui atrás. Mas é difícil, né? É complicado. A gente tem que apurar muito bem pra trazer aqui pra você de casa. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos fofocar? Porque, olha... Gui, a notícia que chegou pra gente, preocupante nesse final de semana, né, foi a respeito do estado de saúde de um grande ator, né? Ele virou assunto nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, depois de uma harmonização facial. E aí eu levanto aquela bola, né? Será que foi essa harmonização facial que deixou o estado de saúde dele um pouco mais delicado? Será que é? Porque tem casos que a gente sabe, né, que às vezes dá uma reação ali na pessoa, né? Sim, mas a gente adianta já que não foi. O artista, né, que nós estamos falando é do Stênio Garcia, né, de 91 anos. A informação que a gente tem é que no último sábado, né, dia 1º, quando virou o mês, ele apresentou um quadro de infecção generalizada no sangue e foi internado no Rio de Janeiro. Ele estava apresentando fortes dores, né, no corpo, mas ele estava internado, ele continua internado, mas sem precisar de usar máscara de oxigênio. E aí, no sábado mesmo, um pouco mais tarde, a esposa do Stênio Garcia, a Mari Saad, né, que a gente já viu ela, né, em algumas polêmicas ali. Arrumou aquele barraco lá no Fofocalizando, não foi? Foi. Teve aquela situação também que ele estava dando uma entrevista, eu acho que era para a equipe da Sônia Abrão, e ainda a gente estava saindo da pandemia, e ela estava meio que forçando ele colocar a máscara, assim. É uma situação meio engraçada, mas, assim, é a preocupação, né? A esposa dele, né, bastante preocupada, ela foi até os stories, né, no Instagram dela, e ela disse que esse quadro, né, de infecção generalizada não tinha nada a ver com o procedimento que ele fez de harmonização facial. Oh, ainda bem, tá? hein? Aqui, a gente tem as aspas dela, ela disse assim: os exames não detectaram alterações ou bactérias. A inflamação maior está na coluna, como foi dito anteriormente, por conta de um pinçamento do nervo. Então foi uma outra situação. Está descartada a relação com os procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada pelo ator há um mês. Ela deixou isso claro na conta dela no Instagram, no sábado mesmo, assim que ele foi internado. E aí a gente tem uma nota, né, da empresa que foi responsável pela harmonização facial, né, que diz o seguinte: abre aspas, passando para informar que o Stênio Garcia se encontra melhor. Os exames de urina e Doppler não detectaram alterações e bactérias. A inflamação maior está na coluna, conforme a Yugi acabou de trazer, né? E é aquilo que a gente fala.
de certa forma, pode não ter sido responsável, né, a harmonização facial, mas pode ter alguma relação, alguma contaminação cruzada. Às vezes, na hora que ele foi, por exemplo, higienizar, né, no pós-operatório, a gente sabe que demora. Conforme a idade da pessoa vai avançando, a gente sabe que a cicatrização ela é um pouco mais lenta. Então pode ser ali, mas foi um furinho. Gente, furinhos e furinhos no corpo, a gente pode pegar. Ninguém tá imune de pegar uma bactéria, de pegar alguma contaminação cruzada. Pode ter sido ali na higienização, ou às vezes até na maquiagem, que se passaram maquiagem. E eu lembro que falaram muito isso, né? Que nessa imagem que a gente vê aqui do lado, ele tava muito maquiado. Eu lembro que a esposa dele falou isso, né? Ele tava muito maquiado pra aparecer na TV e tudo mais. Pode ter sido isso. Era um pós, entre aspas, operatório ali, né? Um procedimento invasivo que precisa de uma seringa, de uma agulha, e pode ter acontecido nesse meio tempo. Agora, ele tem 92 anos. E isso é preocupante de toda forma para qualquer pessoa nessa idade, né? Deu muita repercussão a comparação, essa imagem que você tá vendo aí, do antes e do depois do Estênio Garcia, e agora essa notícia que chega falando que ele tá internado, né, com esse caso de infecção bacteriana, é um motivo pra gente se preocupar. A informação que a gente recebe, Gui, é que ele tá com fortes dores. Ele tá sentindo fortes dores, mas está consciente. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Né? Consciente, sem uso de máscara. E só queria voltar um pouquinho nessa imagem que a gente está vendo, que assim, a gente vê que a harmonização aí tá inchada, né? Foi por isso que virou meme, virou polêmica, tudo. E como você bem disse, foi logo depois que ele fez o procedimento. Então, aí tá um pouquinho, né, mais inchado, mais exagerado, mas dias depois ele mostrou o resultado, e aí usando o português assim, claro, tinha assentado, né, o procedimento, já tinha ficado mais natural. Mas sobre essa internação, a gente sabe que ele tem sentido, né, dores, tudo, mas que está tudo bem, que ele não está usando máscara e que ele está acompanhado, né, da esposa dele, da Mari Saad. Não são permitidas visitas, porque eles estão buscando mesmo a recuperação o mais rápido possível. Tá certo, agora sim, ele vai precisar ficar um tempinho isolado, um tempinho em off ali, né? E é o certo a se fazer. A gente tá falando de uma pessoa de 92 anos, que já passou por um procedimento ali, que inclusive ele fala, né, que ele passou por isso para ter mais oportunidades de trabalho. Triste, né, que a gente tem que pensar que um veterano da TV, conhecidíssimo, um gênio da atuação, precisa se sujeitar a isso, né? Não sendo contra, tá? Quem opta por fazer a harmonização facial, acho super legal. Mas, poxa, ele tem que tirar ali parte da essência dele pra conseguir um trabalho, né? Isso é muito triste de verdade, tá? Então, todas as melhoras aqui pro Estênio Garcia. A gente segue, então, acompanhando o estado de saúde dele. Ele foi diagnosticado aí com uma infecção bacteriana e, a princípio, não foi por conta dessa harmonização facial. Mas é aquilo que eu falei, pode ter sido uma contaminação cruzada, pode ter sido às vezes uma maquiagem que estava contaminada, né, que passaram ali nele e por intempéries aí dos acontecimentos, podia estar cicatrizando e aí acabou tendo uma infecção. A gente não sabe, o que importa é que assim, já tá com a infecção, né, ponto. Agora precisa tratar e ser acompanhado mesmo, porque são 92 anos, né, e é um dos gênios aí da nossa velha guarda da TV brasileira. A gente segue acompanhando esse caso e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá? E pra você não perder nada, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, que é super importante, e aí você recebe em primeira mão tudo que rola nos bastidores da TV. E no mundo dos famosos, já tem a grande conquista aqui no nosso programa. O Gui tá afiado hoje pra falar de A Grande Conquista. A gente vai atualizar você de tudo que rolou nesse final de semana, que teve gravação de prova, que é exibida hoje, né? Isso. A prova da... Eu ia falar a prova da virada. A prova da virada é quarta-feira. Teve a dinâmica dos apontamentos, né? Que foi um pouquinho suja, o jogo da discórdia. Um pouquinho melecada. Isso, o jogo da discórdia. Teve meleca, teve sujeira, teve muitos apontamentos, gritaria. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouco.
Já já, então, aqui no nosso Momento